A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, irmãos, no vídeo de hoje eu estarei trazendo, glória a Deus, um assunto muito importante, um assunto que irá trazer, né, um conhecimento, né, para você também, novo convertido, para você que está agora, né, começando, dando seus primeiros passos na palavra do Senhor, né, e eu tenho certeza que esse vídeo vai te edificar muito e vai também tirar dúvidas, né, e, bom, o assunto do vídeo de hoje é sobre a lei do sábado, que vai se encontrar em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 10, a lei do sábado. Então, o título deste vídeo é: devemos guardar o sábado? Sim ou não? Então, nós vamos procurar saber, né, se deve guardar, né, ou não o sábado. É necessário, né, guardar o sábado? Então vamos iniciar aqui este ensinamento bíblico. Bom, vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 10. Êxodo capítulo 20, versículo 8 diz assim: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Versículo 9. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que primeiro está dentro das tuas portas. Bom, então nós lemos aqui, né, o essencial para nós sabermos, né, se é necessário ou não guardar o sábado. Bom, agora observe bem, meus irmãos, o que eu vou falar aqui. E sobre Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vamos lá. Lembra-te do dia do sábado. O sábado do Antigo Testamento era o 7º dia da semana. Ponto. Este é o primeiro ponto. Era o 7º dia da semana. Certo? Guardar esse dia como sagrado significava separá-lo dos outros dias para descanso, deixando de trabalhar. Então, guardar esse dia como sagrado significava separá-lo dos outros dias para descanso, deixando de trabalhar, né? No que diz respeito ao dia do sábado, né? A lei do sábado. Então, este é um dos propósitos, né? Do dia do sábado, né? O propósito dele era se separar, né, dos outros dias para descanso, abre aspas, descanso deixando de trabalhar. Né? Este é um dos propósitos acerca da lei do sábado.
Agora, continuando, o sábado devia ser um dia de adoração. Veja bem, e honra a Deus. E com o foco em questões espirituais e eternas. Vê versículos 9 a 11. Olha o que vai dizer, versículo 9 a 11. Mais uma vez, irmãos, para vocês entenderem. Versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que primeiro está dentro das tuas portas. E olha o versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então nós vemos aqui no versículo 11, né, uma explicação, né, explicando, né, acerca do sábado, né, que explica que em 6 dias Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou, né? Então, há 2 pontos aqui que quero enfatizar, né, acerca do dia do sábado. 2 propósitos acerca do dia do sábado. Bom, o primeiro propósito aqui é sobre uma recordação. Veja bem, no versículo 8 começa: lembra-te do dia do sábado. Então, é uma lembrança, né? Nós observamos explicitamente que é uma lembrança. Nós devemos né? Ou seja, lembrar é guardar, né? Guardar o dia do sábado. E o segundo propósito aqui é sobre a santificação. Então, o intuito do dia do sábado era guardá-lo e se santificar no dia do sábado. Amém? Deu para você entender? Bom, agora continuando, confira Gênesis capítulo 2, versículo 2 ao 3, a respeito de Êxodo capítulo 20, versículo 9, que nós lemos aqui. Vou ler mais uma vez: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Agora, Gênesis capítulo 2, versículo 2 ao 3, fala sobre esta questão. Agora, que diz assim, Êxodo, vamos ler aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, e nem a tua filha, conforme nós já lemos. Vamos agora abrir aqui, irmãos, Gênesis capítulo 2, versículo 2 ao 3. Olha o que vai dizer, que diz assim, versículo 2. E, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra
que tinha feito, né? E no versículo 3 diz assim: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, por que Deus santificou o dia do sábado? Ou o dia sétimo? Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera, que ele criara e fizera. Então, por isso, ele santificou, né? Ele abençoou, né, o dia sétimo, isto é, o dia do sábado. E Isaías capítulo 58, versículo 13 ao 14, diz assim, versículo 13: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, versículo 14, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança, aleluia, de Jacó, teu primeiro pai, teu pai. Porque a boca do Senhor o disse. Tá vendo, irmãos? O que nós entendemos aqui acerca de Isaías, capítulo 58, versículo 13 ao 14, né? Começa dizendo: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Então, nós não devemos, irmãos, aqui deixa claro que nós não podemos nos desviar, né? Nós não podemos desviar o nosso pé do sábado. Mas o importante aqui, irmãos, é que no dia do sábado, o dia do sábado, ele foi feito para nós fazermos a vontade do Senhor. Veja bem, no Êxodo capítulo 20, versículo 10, nós lemos: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra. Então, o versículo 10 deixa claro que nenhuma obra podia ser feita, né, no dia do sábado, né? Não podia fazer a colheita, né, a cega, né, colocar o animal, o jumento, os bois, né, ali no pasto, né? Isto não podia ser feito.
Mas isto não significa que o ato de guardar o sábado, né, que nós não devamos fazer a obra do Senhor no dia do sábado. Que nós não podemos orar, porque orar, a oração, irmãos, olha bem, a oração é uma ação. Você está fazendo algo, você está praticando algo, não é verdade? Então, isso logo é uma obra. Logo é uma obra. Porém, uma obra de consagração ao Senhor. Quando você ora, você está se consagrando ao Senhor. Então, você não está desviando o seu pé da lei do sábado. Você está se consagrando, você está, aleluia, se aproximando de Deus. Então, é este ponto que eu quero que vocês entendam. Amém? Então, nesse ponto, nesse sentido, não tem problema, sabe? Não tem problema guardar o sábado, né? Agora, veja, vamos agora, glória a Jesus, vamos agora continuar aqui. Primeiro ponto. Os israelitas deveriam seguir o exemplo dado pelo próprio Deus quando descansou depois de 6 dias de criação. Vê versículo 11 que nós lemos, né? Que nós lemos recentemente, o versículo 11. Então os israelitas deveriam seguir o exemplo dado pelo próprio Deus. Versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Então os israelitas tinham que seguir este exemplo dado pelo próprio Deus. E agora, Deus fez isso para o nosso próprio bem, para que tivéssemos um dia de recuperação mental, espiritual e física. Então, este foi o motivo de Deus, né, ter dado este exemplo, foi para o nosso descanso, né, a nossa recuperação mental, né, porque nós fazemos a obra do Senhor, né, por exemplo, né, no primeiro dia você está fazendo a obra de Deus, no segundo dia você está novamente fazendo a obra de Deus, orando, né? No 4º dia você está jejuando, no 5º dia você vai meditar na palavra do Senhor, no 6º dia você vai fazer uma campanha, então, e no 7º dia você vai descansar, mas isto não no sentido que você não, aleluia, não esteja isento, né, afastado, né, privado de ter um relacionamento pessoal com Cristo, com Jesus, no 7º dia. Hoje, não significa que você não deva fazer a obra do Senhor no 7º dia. É isso que eu quero que vocês entendam. Amém? Eu sei que tem religião, denominação que pensa diferente acerca da lei do sábado, que tem servos do Senhor que guardam o sábado. Então, eu respeito, né? Eu respeito a decisão, eu respeito, tá? Mas eu estou trazendo aqui a minha opinião acerca deste assunto, amém? Agora,
observe bem. Vamos lá, vamos continuar. Segundo, e outro ponto, irmãos, isso significa que Deus, ele se preocupa com o nosso bem, o bem-estar espiritual em primeiro lugar, e em segundo lugar físico, né? Porque ele entende, né, ele entende as nossas limitações. Visto que a obra de Deus, ela não traz um cansaço espiritual. Pelo contrário, traz um renovo espiritual, né? Deus, ele descansou no sétimo dia. E nós também devemos lançar, né, essa carga, este fardo, lançar ele, aleluia, sobre o nosso Senhor Jesus. Porque ele trará descanso para a nossa alma. O Senhor Jesus, ele disse no livro de Mateus, eu vou abrir para os irmãos e já estou voltando aqui no vídeo. Mateus capítulo 11, versículo 28, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Versículo 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, e eu darei descanso a vocês. E versículo 29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E no versículo 30 finaliza: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, é isso que nós precisamos entender, né? Que Jesus, ele é a nossa paz, ele é o nosso descanso. E vindo o renovo dele, nós, mesmo no dia do sábado mesmo, no sétimo dia, podemos fazer a obra do Senhor, porque é ele que nos fortalece, é ele que traz o descanso espiritual. Glória a Deus. Agora, Êxodo capítulo 31, versículo 13, diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Terceiro ponto. O sábado também os lembrava de seu milagroso resgate da escravidão no Egito. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15 diz: Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Tá vendo, irmãos? Então, os israelitas, quando estavam na terra do Egito, eles estavam ali oprimidos, estavam perturbados, né? As suas almas pedindo ajuda, socorro para o Senhor, né? A paz, né? As suas almas estavam como um mar. Quando a tempestade vem, surge o mar, as ondas, elas se perturbam,
se movimentam, né? Elas não estão calmas, né? Não estão tranquilas quando não há tempestade. Então os israelitas estavam ali necessitando do descanso que vem da parte do Senhor, né? E este foi, né? Aleluia. Então, esse resgate, quando Deus resgatou os israelitas da terra do Egito, né? E trouxe para o deserto, né? Significa que Deus, ele tirou os israelitas, né, daquele ambiente, né, de perturbação, de guerra, né, de assolação, de destruição, e trouxe, aleluia, ao descanso, né, e trouxe ao deserto, e trouxe aleluia, para a presença do Senhor, para a presença dele. Então, Deus deu descanso para os israelitas. Tanto que ele fala, né, que no 7º dia descansou. Deu para você entender? Então, por isso que Deus ordenou que eles guardassem o dia de sábado. Por causa deste milagroso, né, deste milagroso resgate da escravidão no Egito. E porque Deus libertou eles, né, não só da escravidão do Egito, né? Quando nós falamos da escravidão do Egito, não estamos apenas nos referindo de uma prisão material, física, mas de uma prisão espiritual, né? Os israelitas estavam ali presos, aleluia, no pecado, estavam presos ali em um local onde há corrupção, idolatria, né? E então Deus, ele libertou eles espiritualmente. Eu digo isso em primeiro lugar espiritualmente e em segundo lugar fisicamente, materialmente. Então é isso que eu quero que os irmãos entendam aqui. Agora, glória a Jesus, Mateus capítulo 12, versículo 1, para finalizar, irmãos, diz assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, abre aspas, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Então, irmãos, agora eu estarei encerrando esse vídeo. Eu estarei agora fazendo a parte 2 desse vídeo para não ficar muito longo, amém? Que Deus abençoe e até daqui a pouco.